Saúde mais uma vez, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Efésios capítulo 6, irmãos. A partir do versículo 13. Efésios capítulo 6, versículo 13. Todos acharam? Texto conhecidíssimo dos irmãos, nós vamos ler para confirmar, para lembrar. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A gente pode ter uma certeza, irmãos, na nossa caminhada cristã, é que Deus tem pleno interesse no avanço do reino dele. Isso a gente já sabe, isso a gente já conhece. O poder de Deus, ele zela, ele tem zelo pelo avanço do reino dele. Se tem algo que Deus zela, é pelo crescimento do reino dele. E eu quero falar hoje com vocês a respeito de como a igreja pode contribuir para isso. Porque se você que está me ouvindo aí, se eu for displicente, se eu for indisciplinado com as coisas de Deus, tenha certeza, irmãos, que o reino dele vai continuar crescendo. O reino dele vai continuar avançando. A Bíblia fala que a gente pode apressar a volta de Cristo. Isso significa, irmãos, que se a igreja de Jesus estiver empenhada nessa volta, estiver empenhada no avanço do reino, porque Jesus só vai voltar quando o reino dele estiver plenamente de acordo com a vontade dele nos céus. A gente pode contribuir para isso. E eu quero dizer para vocês hoje, irmãos, que a gente precisa ser disciplinado com as disciplinas espirituais. Parece redundante, né? Mas é exatamente esse assunto que eu quero falar com vocês hoje. Seja disciplinado com as disciplinas espirituais. E aí eu quero conversar com vocês a respeito do que é disciplina. O que é disciplina para vocês? O que significa disciplina? Qual é o significado básico da palavra, do termo disciplina? Se a gente for procurar no Google, no dicionário, a gente vai ver que disciplina ela tem a ver com obediência. Uma pessoa obediente às normas, aos regulamentos, sei lá, um funcionário que é obediente ao seu gestor, ao seu chefe, ele está de acordo com as normas, com os regulamentos da empresa, do gestor. Ele é um funcionário disciplinado. A gente vai encontrar mais ou menos essa definição no dicionário. Disciplina, então, ela tem a ver com isso, com obediência. Guarda isso. Só que a gente também pode pensar que disciplina tem a ver com seguir as normas autoimpostas. Como assim, irmão? Vamos exemplificar isso. Um atleta de corrida, ele tem uma prova longa no fim do ano. E ele se prepara o ano inteiro para essa prova. Se ele for um atleta experiente, ele vai elaborar, irmãos, um plano de treinamento para ele não chegar no dia da prova, vamos supor que seja em dezembro, dia 1º de dezembro é a prova. Ele não vai chegar no dia 1º de dezembro sem estar preparado para correr essa prova. Existem provas longas, 25 km, 40 km. Se ele não treinar durante um ano, ele vai chegar na prova despreparado. Ele elabora um plano, porque ele já é um atleta que já correu corridas menores.
Ele sabe que ele precisa treinar, ele precisa chegar na prova preparado. E aí ele elabora um plano simples. Ele vai começar do básico. Ele vai correr na segunda-feira 10 quilômetros. Na quarta-feira ele vai dar tiros. Para quem não sabe, tiro é quando o cara ele corre rápido. Ele corre no máximo dele. Tiros de 400 metros. Sei lá, 3, 4 tiros. Na sexta-feira ele vai revezar. Ele vai correr 2 quilômetros normal e vai dar tiros intercalando. E no decorrer do ano, irmãos, ele vai elevando o nível de treinamento dele. Ele já não corre mais 10 km no segundo, ele vai correr 12. Na próxima semana ele vai correr 13. Vai aumentando. Vai ritmando mais a passada dele. Vai vendo quanto que os batimentos dele tá. O atleta experiente ele vai observar essas coisas. Para chegar no dia da prova, irmãos, ele não chegar lá sem saber o que fazer. O dia da prova é o dia mais fácil para quem treinou o ano todo, sabia? Tem um rapaz no trabalho que ele já competiu Ironman umas 2 vezes. Se irmãos, ele competiu Ironman, ele toda vez quando ele fala do Ironman, ele fala que a prova todo mundo consegue fazer. Se treinar. Todo mundo consegue fazer. Para quem não sabe, Ironman é corrida, pedalada e natação. Só que numa distância gigantesca. Ele fala que o dia da prova é o dia mais fácil. Porque você já treinou o ano todo. Você já sofreu o ano todo. O treinamento, irmãos, é o sofrimento. Então, essa atitude de atleta tem a ver com disciplina. Concorda comigo que esse atleta que eu descrevi para vocês é um homem disciplinado? Ele é um homem disciplinado. Ele propôs um treinamento, ele seguiu os passos que ele propôs. Na segunda ele fazia tal coisa, na primeira semana era tal ritmo, na terceira semana tal ritmo. No quarto mês ele já está mais solto, já está conseguindo fazer a prova toda. E ele vai correr para mais, ele vai treinar para mais, uma distância maior que a prova. Para chegar no dia da prova ele conseguir fazer tranquilamente. Disciplina tem a ver com isso. Para a gente entender um pouco mais o que é disciplina, a gente pode pensar no que é o contrário de disciplina. O que é o contrário de uma pessoa disciplinada? É uma pessoa displicente. A gente pode tratar essa palavra de displicência como antônimo, contrário de disciplina. O que é uma pessoa displicente? Uma pessoa displicente, irmãos, compara um funcionário disciplinado da sua empresa, do seu serviço, com um funcionário displicente. Um filho seu que é mais disciplinado, um filho seu que é mais displicente. O filho displicente, irmãos, ele é mais descuidado. Ele não está muito aí com as ordens do pai e da mãe. Ele não está muito aí com o andamento da empresa, com as tarefas que ele tem que fazer no serviço. Ele não é tão organizado quanto o disciplinado. Ele não é tão cuidadoso. Ele é mais medíocre. Fazer o básico aqui, o que der deu. O que não der, vou receber a mesma coisa no fim do mês. A gente consegue entender mais sobre disciplina quando a gente pensa no contrário. Então, irmãos, a gente já aprendeu hoje sobre o que é disciplina. Eu quero responder com vocês mais 3 perguntas. A gente já respondeu uma. O que é disciplina? A gente sabe o que é disciplina. Se a gente não sabe definir a palavra exatamente, a gente sabe reconhecer uma pessoa disciplinada. A gente sabe se nós somos disciplinados. E eu quero responder mais 3 perguntas com vocês hoje. E a gente vai embora para casa tranquilamente, pensando na mensagem ou fazendo as tarefas que nós temos que fazer no dia a dia. Já respondemos o que é disciplina. Eu quero responder com vocês, tentar chegar numa resposta do que, com que nós devemos ser disciplinados espiritualmente. Com que nós devemos ser disciplinados espiritualmente? Quero também responder com vocês uma outra pergunta. Por que Deus deseja que a sua igreja seja disciplinada? E por fim, quais são as consequências, os efeitos na nossa vida de sermos pessoas disciplinadas? Irmãos, vamos tentar responder agora a segunda pergunta.
com que nós devemos ser disciplinados? Primeiro, eu quero tentar entender com vocês o que é disciplina espiritual. O que significa isso? Quais são as disciplinas espirituais básicas para a gente sair daqui hoje, no domingo, e ir para casa e saber, ó, eu tenho que cuidar dessas duas coisas. São duas coisinhas. Duas coisas. Que você pode acrescentar uma terceira, mas a terceira não é tão importante quanto essas duas coisas. Primeira coisa, primeiro eu quero responder para vocês, o que é disciplina espiritual? Disciplina espiritual, irmãos, é tudo aquilo que vai me fazer crescer em espiritualidade. Tudo aquilo que vai me fazer ficar mais maduro espiritualmente. Tudo aquilo que vai me fazer desenvolver, conhecer um pouco mais, saber o que fazer em determinados momentos, quando o assunto é espiritual. Isso é disciplina espiritual. Tem um teólogo chamado D.A. Carson, que ele diz que disciplina espiritual é tudo aquilo que me ajuda a crescer espiritualmente. E ele ainda continua, ele fala o seguinte, que as atividades da disciplina espiritual, ela tem que estar descrita na Bíblia. Você não pode fazer algo que você acha que vai dar certo na sua vida espiritual, sendo que isso não está na Bíblia, não é bíblico. Isso não existe. Por exemplo, algumas pessoas acham que são mais espirituais do que outras por seguir um caminho de autoflagelação. Vocês já viram isso? Pessoas que são adeptas de determinada religião e elas se batem. E elas acham que esse bater no seu corpo, esse flagelar o seu corpo, machucar o seu corpo, vai tornar ela um pouco mais espiritual. Isso não é bíblico. Dentre outros tipos de práticas religiosas que a gente vê em várias outras religiões. Só que, biblicamente falando, irmãos, as disciplinas espirituais, elas são meios que vão aumentar a nossa santificação. A disciplina espiritual vai aumentar a nossa santificação. Vai nos deixar mais conformes à pessoa de Jesus. Deus é o principal interessado, irmãos, que a sua igreja cresça espiritualmente. Guarda isso no seu coração. Por quê? O que uma igreja disciplinada acrescenta? O que uma igreja disciplinada contribui? Um aspecto também que nós devemos falar, irmãos, sobre sermos mais espirituais é que à medida que nós crescemos na vida espiritual, a gente vai deixando de ser carnal. À medida que nós vamos sendo mais disciplinados com essas duas disciplinas que eu vou falar para vocês, a gente vai deixando para trás algumas atitudes carnais, alguns pensamentos carnais, alguns sentimentos carnais. Com certeza você já ouviu alguém falar o seguinte: eu só vou fazer uma coisa na igreja quando eu sentir de Deus. Essa pessoa, ela é pautada pelo sentimentalismo, pelo emocionalismo. Se ela sentir um choque, ela vai. Se ela sentir um arrepio, ela vai. Se ela sentir, ela vai. Se não, não. Pessoa carnal. Porque o sentimentalismo, o emocionalismo está muito ligado à carne, a desejo, a emoção, a achar que se vir uma brisa fria aqui, eu vou ficar arrepiado, irmãos. Tem gente que acha que quando fica arrepiado é porque o Espírito Santo está... Quando eu sentir de Deus, eu vou fazer alguma coisa na igreja. Quando eu sentir de Deus, eu vou atender o meu chamado. Uma outra coisa também, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado, é que quando nós não somos crentes disciplinados,
tudo que envolve espiritualidade, tudo que envolve essa coisa de Jesus Cristo, tudo que envolve igreja, tudo que envolve louvor, tudo que envolve Bíblia, oração, vai me deixar cansado. Por que a gente sente sono ao ouvir a palavra de Deus? Por que a gente sente sono ao ler a palavra de Deus? Por que quando você vai orar, você acaba dormindo, caindo no sono? Porque nós não somos disciplinados a fazer isso. A gente está com o Adão velho, o velho homem, a velha natureza, muito em alta dentro de nós. Nós não estamos acostumados às coisas de Deus. Vocês lembram que Jesus fala quando ele vai orar com os discípulos? Chama João, Pedro e Tiago. O que ele fala para esses discípulos? Vocês não conseguem vigiar um pouquinho de tempo comigo? E ele fala uma coisa muito importante que muitas pessoas usam errado esse versículo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem gente que usa essa desculpa para pecar, né? Já viu? Ah, irmão, eu caí porque a carne é fraca. Eu pequei porque a carne é fraca. Deixa eu te ensinar uma coisa bíblica que a teologia trabalha um pouco mais com detalhes, que é, irmãos, a questão de que nós somos livres do pecado. O que significa ser livre do pecado, irmãos? Que a gente pode pecar e não pecar. A gente pode escolher pecar, a gente pode escolher não pecar. Você sabia disso? Você sabia que Adão, antes da queda, ele não podia pecar? Você sabia que os discípulos que estão lá no trono de Deus, clamando pela justiça de Deus, para que Ele venha e vingue a sua igreja, vingue os mártires da igreja, você sabia que aqueles homens ali não podem mais pecar? Não pode, eles não têm a escolha de pecar e não pecar igual nós temos. Lá não existe pecado mais. O pecado existe aqui agora. Só que a obra de Cristo na cruz nos trouxe liberdade, irmãos. Poder para escolher pecar e não pecar. Podemos pecar, podemos cair aí, mas a gente tem o poder. Porque juntamente com a tentação vem a porta de escape. Por isso, irmãos, nós ficamos enfadados, cansados. A gente se arrasta para vir para a igreja. Mais um dia de culto. Mais um dia esse irmão aí falando a mesma coisa. Mais um dia esse negócio de louvor. Mais um dia as mesmas músicas. Mais um dia. E você vai se arrastando. Como se você estivesse morto, caído no chão. Eu preciso dizer para você, irmãos, que a Bíblia, ela ensina que a gente tem o poder de alimentar tanto a nossa carne quanto o nosso espírito. Uma pessoa que passou a semana inteira cuidando dessas disciplinas que eu vou falar para vocês, cuidando da sua fé, da sua espiritualidade, que passou a semana inteira cuidando. Na segunda eu vou orar e vou ler a Bíblia. Na segunda eu vou cantar, vou separar um momento para eu orar e vou adorar a Deus. Na segunda eu vou aprender um hino novo. Na quarta eu vou aprender um hino novo. Na quinta eu vou ouvir uma pregação. Na sexta eu vou ligar para algum irmão que não veio na igreja. Vou orar junto com ele. No sábado eu vou no estudo na igreja. Eu falei em muitas atividades, eu falei? Você sabia que você pode gastar meia hora do seu dia para cuidar da sua fé? E chegar no domingo, você adorar e você sentir Deus falando com você, ouvir a voz de Deus. Você ser igual aquele crente lá que Jesus fala, que aquela minha ovelha ouve a voz do pastor e reconhece a voz. Você sabia disso? A Bíblia, irmão, nos ensina que isso que eu estou falando para vocês, a gente pode desenvolver isso. A gente pode crescer na espiritualidade. A gente não está fadado a ficar na mesmice. A gente não está fadado a ficar igual a gente veio, a gente se converteu, eu fiquei de um jeito. Hoje eu estou do mesmo jeito do dia que eu desci as águas. A gente está
A Bíblia nos ensina que a gente tem um poder, irmãos. E tem um poder, uma ferramenta ao nosso favor que torna possível a gente alcançar a perfeição. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7 até o 10, o texto diz o seguinte: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. O que o apóstolo Paulo está falando aqui para a gente, irmãos? Para Timóteo mais especificamente, mas que serve para toda a igreja. Que é possível a gente exercitar a nossa fé. É possível a gente exercitar a nossa espiritualidade. E eu vou falar uma coisa para você, irmão. Eu treino na academia já faz um tempo. Se eu ficar 2 semanas sem treinar, e eu decidi na terceira semana treinar um dia só, dessa terceira semana, eu vou acordar todo dolorido no outro dia. E isso não vai fazer muito efeito, só vai me machucar. A dor, ela tem que ser o começo. O começo vai ser dolorido. Só que eu preciso continuar para que a dor seja menor, para que a força venha com um pouco mais de tempo. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando? Se você deixar, irmãos, para buscar Deus um dia a cada 3 semanas, vai ser dolorido. Você só vai se machucar. Você vai estar perdendo o seu tempo. Eu vou ser bem claro aqui. Porque é melhor você buscar Deus 15 minutinhos por dia, meia horinha que seja por dia. Você separa 15 minutos para orar, 15 minutos para ler a Bíblia. E no fim da semana você vai ter mais ou menos, acredito eu, umas 3 horas. Faz a conta aí, 3 horas e meia de tempo com Deus. Tempo com Deus. É isso mesmo? 3 horas e meia? Meia hora por dia? 3 horas com Deus. 15 minutos orando, 15 minutos lendo a Bíblia. Sabe quantas horas você tem no mês, irmãos? De vida? 720 horas. E você vai dedicar a Deus, mais ou menos por mês, quanto? 3 horas e meia? 7 horas, 14 horas por mês. 14 horas por mês de 720 horas. Você acha muito tempo? Não é melhor do que você pegar o dia inteiro para jejuar, para orar, para ler a Bíblia, uma vez, um dia a cada 3 semanas, um dia por mês? É bem melhor. É bem melhor. Porque você vai estar convidando Jesus para caminhar no seu dia a dia. Você não vai se lembrar dele como um qualquer, esquecido lá no canto da sua prateleira, cheio de poeira. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, a Bíblia também diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Todas essas disciplinas que eu vou falar para vocês aqui, que são muitas, ela nos educa, ela nos torna mais disciplinados. Primeira disciplina espiritual: oração. A oração, irmãos, é uma das disciplinas mais simples e eficazes da Bíblia. Você tem hábito de se encontrar no entardecer com Jesus? É uma figura de linguagem, porque Adão, ele encontrava Deus todo dia no entardecer.
Na viração do dia, Deus vinha e falava com Adão. Até que um dia ele veio e achou Adão escondido. Você tem se escondido de Deus, irmão? Porque todo dia, deixa eu te falar uma coisa, todo dia Ele te espera. Todo dia Deus te espera. E você tem, irmãos, marcado encontros diversos, enchido a sua agenda com muitas coisas, menos com Deus. Menos com Deus. Este, irmãos, é um tema que deveria ser comum na igreja. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, a igreja ela tem esquecido, tem deixado de lado, tem passado menos tempo orando. A igreja ela tem passado cada vez menos tempo perto de Deus. Eu não estou falando do mundo. Eu não estou falando das pessoas que não conhecem a Deus. Eu estou falando da igreja. Por que nós nos arrastamos? Por que nós caímos sempre? Por que nós vivemos nessa vida cheia de altos e baixos? Por que nós não vivemos constância? Porque nós estamos passando cada vez menos tempo perto de Deus. E quando a gente encontra Ele, torna-se um evento incomum, anormal. Deus ele chama a gente para crescer, enquanto a gente deveria estar crescendo de glória em glória. A gente está caindo, irmãos, a gente está se distanciando de glória em glória. Deus com a nuvem de chama, de fogo, e com a nuvem lá de frio que resfriava o povo no deserto, Ele está indo para a terra prometida e nós estamos voltando para o Egito. Deixa eu falar para você, irmão, se você decidir voltar no meio do caminho para o Egito, você vai perder a referência, porque no deserto não tem referência. Como é que um povo sai do Egito e vai lá para as regiões cananeias e chegam lá e dominam a terra? Como é possível isso, irmãos? Só é possível se um Deus guiar esse povo. Agora, no momento em que você abandona esse povo que está caminhando junto com Deus para a terra prometida, e você decide voltar para o lugar de onde você saiu, que não é o teu lugar, mas você acha que é o teu lugar, quando a gente faz isso, irmãos, a gente perde a referência. Qual que é a referência do povo? Que acampava no meio da terra, do deserto. Só tinha terra, calor durante o dia e frio durante a noite. A referência deles, irmãos, era uma coluna que se estendia. E quando era para o povo descansar, passar um tempo naquela região, essa coluna ficava parada. Quando era para o povo avançar, essa coluna se mexia e avançava. O povo seguia a coluna. Se você desistir, se você voltar para trás, ou você vai morrer no caminho. Muitos israelitas ficaram no caminho, cobertos por terra, morreram. Muitos desistiram, muitos blasfemavam. Muitos diziam, eu vou caminhar com esse povo, mas é o seguinte, não vou concordar muito com esse negócio que Moisés faz não. Oração, irmãos, é a disciplina mais importante. E se você quiser aprender um pouco mais sobre oração, eu recomendo que você leia Mateus capítulo 6, versículo 5 e 15, e Mateus capítulo 7, versículo 12, de 7 ao 12. Você vai aprender um pouquinho sobre oração. E eu não vou me detalhar muito, porque os irmãos já sabem que a Escritura Sagrada está cheia de textos que nos ensinam a orar. Agora eu quero falar para vocês, irmãos, sobre palavra. Bíblia, pregação, leitura, ouvir. É uma outra disciplina que a gente precisa tomar cuidado durante a nossa semana. Esse, irmãos, é um tema extremamente importante para a vida do cristão, porque
tudo que nós acreditamos, todas as doutrinas, tudo que a gente faz no culto, tudo que a gente acredita de mundo, como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente trabalha, tudo está descrito aqui. O que eu devo fazer, o que eu devo seguir. Tudo. A Bíblia, irmãos, é uma das disciplinas espirituais mais efetivas na igreja. Se você juntar, então, oração com Bíblia, você vai ser um crente que vai contribuir. Você não vai ser aquele crente displicente. Você vai ser um crente que vai contribuir com o avanço do reino de Deus. Há alguma novidade, irmãos, em dizer que Deus ele fez o mundo pela sua palavra? Não. Há alguma novidade em dizer que Ele continua guiando o seu povo através dessa coluna de fogo e de frio que é a palavra? Ele continua guiando. E há alguma novidade em dizer, irmãos, que Ele vai continuar usando a palavra dEle? Porque a Bíblia fala que tudo vai passar, mas as minhas palavras não passarão. Você entendeu a nuance dos três aspectos da palavra? Ela nos guiou, ela continua nos guiando e ela vai nos guiar. Palavra de Deus. Eu também não vou me ater muito ao que diz a Bíblia sobre a própria palavra, mas seguir, irmãos, a palavra de Deus muda tudo. Tudo. Se você se atenta em aprender sobre a palavra de Deus, isso muda tudo. Vai mudar relacionamentos seus, vai mudar o modo como você cria os seus filhos, vai mudar o modo como você olha para os seus pais, vai mudar a forma como você dirige a igreja, vai mudar a forma como você ora, vai mudar a forma como você contribui, como você ajuda, vai mudar tudo. Tudo. E assim como eu dei dicas para vocês lá na parte de oração, leia Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, eu também vou dar dicas aqui. Leia Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. E você vai saber o que a palavra de Deus fala. Vamos seguir. A gente já respondeu aqui então, irmãos. Com que Deus quer que nós sejamos disciplinados? Essas duas coisas são as mais importantes. Bíblia, palavra de Deus, aprendizado, crescimento em conhecimento de Deus e oração. Oração. Agora eu quero responder a terceira pergunta. Por que Deus deseja uma igreja disciplinada? Por quê? Talvez cada um de vocês tenha os seus motivos. Eu vou trazer o meu aqui, talvez contribua um pouco para a igreja. Disciplina, irmãos, para mim, presta atenção. Disciplina para mim me leva a pensar em militarismo. Eu sou militar. E está para nascer um sistema mais disciplinado do que o militarismo. Tem militares displicentes? Tem. Existem militares displicentes. Mas, no geral, o sistema é um sistema de disciplina. Um sistema de organização, hierarquia. Se eu chegar no meu serviço lá e o meu comandante lá me der uma ordem, e eu não acatar a ordem, eu estarei incorrendo em crime militar. Eu só tenho a opção de não fazer o que ele mandar se for uma ordem absurda. Por exemplo, Jonathan, vai lá e se joga na ponte, sem nenhum equipamento de segurança, sem capacete, sem corda. Como assim? É uma ordem absurda, concorda comigo? Eu não vou obedecer, porque isso vai incorrer contra a minha vida. Agora, se ele fala o seguinte: Jonathan, vai lá, desce, eu tenho que ir, vou te dar a corda, quem dá a missão dá os meios. Isso é um jargão militar. Quem dá a missão dá os meios. Então ele vai me dar corda, ele vai me munir de equipamento de proteção individual, capacete, cadeirinha, EPI, bota, luva, óculos, e você vai tirar o cara que está preso lá do prédio. Agora sim, eu tenho treinamento para isso.
Eu não concordo com muitas coisas no sistema militar, irmãos, mas eu estou mais inclinado a concordar com mais do que discordar. As funções do militarismo, elas se dividem. O comandante tem a função de gerir. Ele é um gestor. Ele manda. Ele olha para a ocorrência. Tem um prédio pegando fogo, ele tem que olhar tudo. Ele tem que olhar a estrutura, ele tem que olhar para ver se o prédio não vai colapsar. Ele tem que olhar tudo. Caminho para a fuga dos bombeiros, caso alguma coisa aconteça. Ele gera isso. Ele manda. Vocês dois vão entrar. Vão procurar a vítima. Vocês dois vão esperar. Caso os bombeiros lá dentro caiam, sei lá, passem mal lá dentro, vocês entram e tiram eles. Caso eles achem a vítima, vocês entram e ajudam eles. O gestor, ele gera, ele organiza, ele olha para o todo. Enquanto que o soldado, ou a patente um pouco mais baixa, ela tem a função de operacionalidade. Ela vai botar a mão na massa, em outras palavras. Ela que vai fazer, é ela que vai entrar, é ela que vai pegar, é ela que vai descer, é ela que vai mergulhar. São as patentes mais baixas. Consequentemente, irmãos, são as patentes que mais têm que se preocupar com o treinamento, porque teoricamente o comandante já está treinado, ele já sabe o que fazer. É o cara na ocorrência que tem mais experiência, mas a tropa tem que estar treinada. Se for uma tropa indisciplinada, olha aí, uma outra palavra que a gente pode usar como disciplina: treinamento. Irmãos, Deus tem interesse que nós sejamos disciplinados por uma única razão. Ele quer que a gente se pareça com Cristo. Por quê? Jesus é a referência do homem, do servo disciplinado. Ele é a referência. Quer saber quem é disciplinado? Olha para Jesus. Você via, irmãos, Jesus orando o tempo inteiro. Os discípulos procuravam ele estava orando. Quando não estava orando, ele estava ensinando. E você vê que isso era dele, porque quando ele era moleque cristão, ele era uma criança, a Bíblia fala que José e Maria começavam a andar e eles perderam Jesus de vista. E Jesus estava fazendo o quê? Ensinando a palavra, discutindo a palavra de Deus. Você vê sempre, irmãos, Jesus orando, pregando, ensinando, falando das Escrituras, sempre. Sempre. Eu quero acrescentar aqui, antes da gente prosseguir, uma disciplina que é mais ou menos, mas que é importante, se você juntar com as duas. Por quê? Ela sozinha não faz efeito nenhum. Não faz efeito nenhum. A gente vai estar se enganando. Que é o jejum. Se você juntar a parte da oração, foi a primeira disciplina que a gente falou, com a palavra de Deus, e você ainda colocar um dia lá da sua semana de jejum, você não precisa jejuar 24 horas, mas você escolhe uma refeição do seu dia e fala: não vou comer esse horário, eu vou me alimentar de quem eu preciso. Eu vou falar com quem eu preciso. Você vai ver, irmãos, que isso é um plus, é um a mais na sua vida espiritual. Só que antes você precisa se exercitar no básico: oração e palavra. A gente discutia ontem aqui. Vocês não acham estranho? Um pouquinho, pelo menos, vai. Concorda comigo, pelo menos isso. De tudo que eu estou falando aqui. Vocês não acham estranho que a igreja deveria estar fazendo maravilhas e milagres, atraindo multidões para ouvir o Evangelho, com poder, da mesma forma como eram os antigos?
Você não acha que a gente deveria ser assim? Você não acha que a gente deveria ter a mesma capacidade lá, mesma fé, que Mesaque, Sadraque e Abednego, que desafiaram uma ordem direta do seu imperador, entraram numa fornalha e saíram dela sem cheirar fumaça? A Rebeca falou uma coisa ontem que é importante, que eu já ouvi antes de outras pessoas. A gente quer os resultados dessas pessoas, mas a gente não quer o compromisso que eles tinham. A gente quer fazer as mesmas coisas que eles fizeram, olhar para o sol e fazer o sol parar, como Elias. Desafiar autoridades com a palavra de Deus. Mas a gente não quer o compromisso que essa galera tinha. Voltando ao militarismo, a gente precisa olhar para Jesus, porque Ele é o exemplo de disciplina bíblica que a gente tem. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz o seguinte: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 1 João capítulo 3, versículo 2, ele diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Romanos capítulo 8 diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre todos na criação. Detalhes do texto, os 3 textos que eu li. Que Jesus, Deus, Ele nos predestinou para sermos a imagem de quem? De Jesus. Ele já nos escolheu, lá no passado. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 3 que a gente, irmãos, de glória em glória, um passo a passo aqui, no agora, de glória em glória, nós devemos nos conformar à imagem do Senhor. E a Bíblia também diz lá em João, capítulo 3, 1 João capítulo 3, que nós não somos ainda o que nós seremos, nós vamos ser, porque Ele nos preparou e Ele está nos preparando para sermos no futuro. Olha a importância da gente entender a palavra. Nós somos escolhidos no passado, somos preparados no presente para sermos como Ele, igual a Ele no futuro. E aí, irmãos, voltando para o exemplo do militarismo, você consegue conhecer um soldado disciplinado de 2 formas. A primeira de todas, você bate o olho e fala: esse cara, ele é padrão, ele é disciplinado, ele é um exemplo, é a sua veste, sua vestimenta, seu fardamento. Se você olhar para o soldado ali, o soldado Carlos, e ele tiver com a bota engraxada, com vinco na calça, com a roupa limpa, com a barba feita, você não precisa falar com ele. Você sabe que esse cara aí dá umas duas: ou ele está indo para uma solenidade que ele vai encontrar o comandante geral, ou é o padrão dele fazer isso. Aparência. A aparência do militar, ela diz se ele é disciplinado ou não. E a segunda forma de você ver se alguém é disciplinado, talvez o irmão Carlos ele seja padrão, ele seja um exemplo no fardamento dele, mas talvez ele seja um cara que não se preocupa em conhecer as doutrinas do militarismo, ele não se preocupa em treinar. O comportamento do militar, irmãos, ele mostra se ele é disciplinado ou não. Aparência e comportamento. E eu já estou acabando, eu sei que os irmãos estão cansados. Vamos voltar lá para o texto inicial que nós lemos? Efésios capítulo 6.
Se um bombeiro, irmãos, ele entrar no incêndio, o incêndio ele atinge temperaturas maiores que 500 graus de caloria. É muito quente. Se entrar no incêndio faltando um item no seu equipamento de proteção individual, ele vai se machucar. E talvez se machucar o desconcentre, faça ele perder a referência lá dentro do ambiente queimado. E ele não consegue sair e acaba morrendo. Por uma peça do fardamento dele, do EPI dele faltando. E o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, ele fala de equipamentos de proteção individual. Do soldado. Capacete, cinto, couraça, espada, bota, no caso a sandália. Eu vou fazer aqui um paralelo um pouco entre a minha profissão e o que o apóstolo Paulo falou. Porque eu só consegui entender o que ele estava falando quando eu pensei no meu EPI. No versículo 14 do capítulo 6, ele fala o seguinte: o soldado ele é revestido, irmãos, do cinto da verdade. Está ali? Capítulo 14. Cinto da verdade. No meu trabalho, irmãos, eu tenho um suspensório que eu coloco antes de... E aqui eu estou falando de um tipo de ocorrência, porque a gente atende todos os tipos de ocorrência lá. A gente atende afogamento, a gente atende vítima presa em prédio, a gente atende acidente de trânsito. E a nossa principal função é atender incêndio. Para o incêndio, nós temos um equipamento de proteção individual que ela é resistente ao calor. Ela não é a prova do fogo. A galera acha que a gente entra lá no meio do fogo e fica lá queimando nossa volta lá e nós estamos lá andando. Não é assim que acontece. A nossa roupa ela é resistente ao calor. A gente consegue entrar, vai esquentar, e esquenta muito mesmo com a roupa, só que a gente não sente a temperatura de 500 graus na nossa pele. Quem está sentindo essa carga é a nossa roupa, o nosso EPI. É o capacete, é a luva, é a bota, é a calça, a capa. E a gente tem um suspensório. O suspensório nosso ele já vem junto com a calça. É a primeira coisa que a gente coloca. É o suspensório. A gente coloca o suspensório, coloca, a calça já fica pronta já. Já colocou a calça. E além desse cinto, que o suspensório é um cinto, a gente tem um cinto alemão. Depois que o EPI está todo completo, todo colocado, a gente tem um cinto alemão. Que ele vem por fora de tudo, ele prende a capa, prende a calça, firma tudo. E esse cinto alemão ele está carregando o machado. Além disso, esse cinto alemão também ele tem uma alça, uma corda, que a gente serve para clipar no nosso companheiro quando a gente entra no incêndio. A gente clipa no companheiro, caso ele decida tomar uma distância maior do parceiro dele, ele está clipado a mim. Eu estou com a referência. A gente tem a doutrina de andar com a mão na parede, porque a nossa lá é tudo escuro, irmãos, é só fumaça. Você não enxerga um palmo na sua frente. A gente tem que andar tateando a parede. E ele clipa comigo, ele fica procurando no meio da sala. Imagina que aqui é um ambiente que está todo queimado, cheio de fogo, e a gente está procurando a vítima. Eu estou lá com a mão na parede, ele tem que se afastar de mim, porque como é que eu vou continuar com a referência na parede e ele vai procurar? Não tem como. Se ele se perder de mim, eu perco ele, irmãos. Ele morre. A gente tem que ter essa doutrina, essa disciplina, olha só. Para a gente não perder o incêndio, não perder a vítima, a gente não perder um ao outro. Ele confia em mim. Eu clico nele, ele vai até determinada distância, não achou, ele volta e a gente continua, tateando a parede até completar todo o ambiente. A gente procurou, vasculhou, varreu todo o ambiente. E esse cinto alemão ele serve para clipar o outro. Ele protege um pouco o abdômen, ele segura o machado. Se, irmãos, a gente perde a nossa referência, a porta, que é a minha saída, a janela, está tudo pegando fogo aqui, está pegando fogo na porta, eu não consigo sair, eu perdi a referência. O machado ele vai servir para quê? Para eu quebrar a parede. É um machado pequeno, mas que ele é bem balanceado, ele tem uma ponta, eu consigo arrombar uma parede com esse machado.
Vou quebrando de pouquinho lá, igual pica-pau. Vai chegar uma hora que não vai ter mais parede. A Bíblia fala aqui, irmãos, que o soldado romano ele usava o cinto da verdade. O que isso significa? Por que eu contei toda essa história para vocês? Se a gente não ler na ordem esse texto, a gente vai ver que lá na frente existe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o soldado romano ele usava o cinto para primeiro sustentar aquela saia, não sei como é que é o nome daquilo que ele sustentava, protegia o abdômen dele e ao mesmo tempo sustentava também a espada, ela ficava presa ao cinto. E olha que interessante, o apóstolo Paulo está falando para a gente, irmãos, que o soldado romano ele usava a espada conectada ao cinto. O cinto ele é o quê? A verdade. A espada é o quê? O Espírito. Toda a Bíblia, irmãos, toda a Escritura Sagrada, ela vai servir para nos orientar na verdade. A verdade é a primeira peça do seu equipamento de proteção que você deve ter, que você deve vestir. E junto a essa verdade, irmãos, ela não vai sozinha. Não é a verdade pela verdade. É a verdade ligada à palavra de Deus, que é a espada. Para que serve uma espada? Vamos lá lembrar, pensa comigo, acorda aí. Para que serve uma espada? Para atacar. Uma espada ataca. Ataca ou não ataca? Ela corta? Ela fura? Ela ataca. Eu posso dar uma espada para me defender? Posso. A espada defende, olha só. Os soldados também usavam a espada para se apoiar. Vocês já ouviram alguma cena dessa em algum filme? O rei vai ungir o soldado, ele desembanha a espada dele, coloca sobre o ombro do soldado, e o soldado está apoiado aonde? Na espada. O soldado romano ele tinha diversas espadas, com pesos diferentes. E eu vou falar para vocês, irmãos, que essa espada aqui, ela é muito pesada. Muito pesada. Primeira coisa que eu estranhei quando eu fui fazer um treinamento na Polícia Militar foi segurar um fuzil e como um fuzil é pesado. Pesado. Sustentar aquilo ali no pescoço, ou quando você está fazendo a sua patrulha, ficar mirando a arma é pesado, irmão. Pesado. Tem que ter treinamento. A nossa espada é pesada. Você acha que para um soldado romano ficar carregando aquela espada na cintura o dia inteiro? Porque não é igual o nosso sistema de trabalho, né? Ele era soldado do início do dia ao fim do dia. Ele ficava carregando aquilo dali o dia inteiro. Ele tinha que ter treinamento físico, irmãos, para carregar a espada. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando? Você acha que você consegue manusear a espada sem treinamento? Primeira coisa que eu senti foi o peso, irmãos, quando eu peguei uma arma. O peso. Eu posso ter algumas pessoas pensando agora. Eu não sabia que a espada era tão pesada assim. Talvez porque você nunca sentiu o peso dela. A gente já falou da espada do Espírito, a gente já falou do cinto da verdade. Próximo equipamento aqui que ele coloca é, volta lá, pode voltar, versículo 14 mesmo. É a couraça da justiça. O que era a couraça do soldado romano? Era o peitoral. Era uma proteção que não era tão forte assim, mas que protegia de alguma coisa. Se ele tomasse um soco de um inimigo, irmãos, no peito, a couraça ela servia para distribuir o impacto. Ele não ia sentir o soco num único lugar, num único ponto do corpo.
ia distribuir o impacto. No incêndio a gente tem a nossa capa. Quando está frio a gente coloca ela, porque ela é quentinha. Mas imagina colocar ela no incêndio, no calor. A gente desidrata, irmãos. Desidrata muito. A gente sai do incêndio, acho que com uns 2 litros de água a menos no corpo. Sem mentira nenhuma. Isaías capítulo 59, eu vou pedir para ele colocar lá. Isaías capítulo 59, versículo 17. Olha que interessante. Usou a justiça como couraça. Paulo tirou isso da cabeça dele? Não. Ele olhou para Isaías e viu. E aí ele olhou para o soldado romano e lembrou da palavra. O que nós devemos ter, irmãos? Protegendo o nosso peitoral, o nosso coração. Onde que está os principais órgãos do homem? Coração, pulmão. Irmãos, a justiça, a gente precisa, e eu desafio todos que estão aqui hoje, vai para sua casa durante a semana e estuda sobre justificação pela fé. Por que a gente deve... Quem mais falou sobre justificação pela fé foi o apóstolo Paulo, esse mesmo aqui que vos fala, que vos escreve. Quando as setas, as acusações de Satanás, ela vem sobre a nossa vida, o que nos protege? O irmão Carlos ele fez tal coisa na semana, olha só, pecou contra o Senhor, contra o Deus Santo. No que o apóstolo Paulo, no que o irmão Carlos, olha só, eu não ouvi o irmão, no que o irmão Carlos deve se proteger, deve se esconder, deve se ancorar, deve vestir o seu peitoral com a justiça de Cristo. Justificação pela fé. Estude sobre isso essa semana. Eu já falei aqui várias vezes sobre isso. Mas você entendeu a doutrina da justificação pela fé? Você sabe, irmãos, que quando você vai expulsar o demônio, você não vai lá de peito aberto. Você tem que colocar no seu peitoral a justiça de Cristo. Porque o demônio não vai te temer. Agora, se você é um homem disciplinado, que sabe das ferramentas, do equipamento que você está usando, que é a justiça de Deus, que foi imputada sobre a sua vida, eu tenho certeza absoluta que esse demônio ele vai te olhar de um jeito diferente. Porque você não está baseado nas suas obras durante a semana, você está baseado na justiça de Cristo. O inimigo ele tem muito do que nos acusar, irmãos, mas ele não tem, escuta o que eu vou falar, ele não tem nada para falar de Jesus. Ele não tem nada para falar da justiça de Cristo. E a Bíblia fala que nós temos parte nessa justiça. Não estou falando isso, irmãos, porque a gente só consegue aprender isso lendo. Disciplina espiritual chamada leitura da palavra. Couraça da justiça. Próximo. Versículo 15. Efésios capítulo 6, versículo 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. No incêndio, se eu não tiver bota, eu não dou um passo. Quantos aqui entenderam já o que é calçar o Evangelho? Calçar os pés com o Evangelho. Você consegue dar passos neste mundo? No incêndio é cheio de farpas, irmãos. Os vidros quebram, estouram, caem no chão. E tem uma lâmina de água, porque a gente joga água e inunda o ambiente todo. Só que tem um monte de objeto cortante, ferro, concreto, que se eu não tiver de bota, se eu for descalço, eu não consigo andar. Além de que essa bota ela também protege o meu pé do calor. Se a gente não tiver essa sandália, se a gente não tiver a bota, a gente não dá passo nenhum. A gente falou da palavra, só que o apóstolo Paulo aqui está falando agora do centro da palavra.
A palavra ela deve ser uma disciplina espiritual. A gente deve ser especialista em evangelho. O centro da palavra, irmãos, é a vida, a morte, a obra de Jesus Cristo. Se a palavra é o centro, o evangelho é o centro do centro. E você sabe falar do evangelho para alguma pessoa? Você sabe da importância do evangelho para a sua vida espiritual, para a sua vida de oração? O pé também, irmãos, ele é interessante, o calçado. Por que ele fala do calçado, né? Porque qual é a parte do seu corpo que está em contato com o chão? É o pé. É o que te dá estabilidade. É o que te conecta com o mundo de forma palpável. Você não anda plantando bananeira, ou anda? A gente anda de pé. O pé é o que nos dá estabilidade. O que deve nos dar estabilidade na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, nas nossas disciplinas espirituais, irmãos, é o Evangelho de Jesus Cristo. A gente não pode andar neste mundo sem olhar para a cruz. A gente não pode andar nesse mundo sem olhar para a ressurreição de Jesus. A gente não pode andar nesse mundo sem saber que o sangue de Cristo caiu e lavou as nossas vidas. Evangelho. A gente não pode andar nesse mundo, outra parte importantíssima do Evangelho, sem lembrar que Ele foi preparar lugar e Ele vai voltar para nos levar. O pé, irmãos, é a base, é o que nos dá estabilidade, é o que nos dá equilíbrio. A próxima parte da armadura, irmãos, é o capacete da salvação. O nosso capacete, ele protege o nosso crânio, cai muita coisa na nossa cabeça no incêndio. Ele protege a nossa orelha, nosso ouvido, os nossos olhos, protege a nossa boca, o nosso nariz, o nosso pescoço. E a Bíblia está dizendo aqui que essas partes estão protegidas com salvação. Salvação. Lá em Isaías capítulo 59 ele vai falar a mesma coisa. Irmãos, se a nossa mente, nossa cabeça, não estiver envolta, cheia, repleta de salvação, protegida com salvação, vestida de salvação, a gente vai ser um soldado indisciplinado. Vai estar faltando na nossa vestimenta um EPI importante. No incêndio, vamos lá voltar. Quando a gente entra no incêndio, não sei se vocês já perceberam, já viram isso em algum lugar. O ambiente quando ele queima, irmãos, isso mostrou na televisão naquela boate Kiss. As pessoas morreram lá porque morreram de intoxicação, né? Respiraram muita fumaça. A foto as imagens da boate, ela tinha pela metade a parede preta. Não sei se vocês lembram disso. Porque a fumaça ela vai se acumulando num lugar fechado. Não é igual o copo de água, que você enche a água e a água vai enchendo de baixo para cima. A fumaça é o contrário, ela vai enchendo de cima para baixo. Ela começa com um colchão de fumaça em cima e ela vai descendo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, até que o ambiente todo esteja repleto de fumaça. Por isso que existe um treinamento nosso que a gente tem que fazer quando a gente vai resgatar a vítima no incêndio. A gente tem que andar de 4 apoios, ajoelhado. Porque a fumaça está em cima e eu estou embaixo, estou vendo tudo. A fumaça, irmãos, ela é quente, ela é opaca, ela é inflamável, móvel e tóxica. Em outras palavras, se eu estiver de pé no incêndio, a fumaça quente vai derreter o capacete. Diversas vezes eu já vi pessoas derreter. Eu já derreti capacete no incêndio. E a minha cabeça saiu intacta. Se nós não estivermos, irmãos, com a salvação na nossa mente, na nossa cabeça, cobrindo os nossos olhos, cobrindo nossa boca, cobrindo os nossos ouvidos,
a gente vai se machucar dentro do incêndio. O incêndio, o capacete do soldado romano, ele protegia as pancadas que vinham de cima, as flechas. As porradas que vinham de cima. E os olhos no ouvido, como eu falei, o pé ele entra em contato com o mundo, com o chão, de forma palpável. O que é o olfato? É o nariz, o olhar. Nós também estamos em contato com o mundo, irmãos. A salvação deve ser o filtro. A salvação deve ser o nosso filtro para olhar para as coisas do mundo. O que protege isso aqui, que é um dos órgãos também mais importantes nossos, é salvação. E eu estou acabando. Fechamos, irmãos, com o escudo da fé. O escudo do soldado romano, ele cobria ele dos pés à cabeça. Era um escudo grande. Não sei se vocês já viram filmes, mas eles faziam barreiras que pareciam paredes com escudos. Era um escudo feito de madeira. Em cima ele era coberto com ferro, com metal. Embaixo também, na base, com metal. Porque ele chegava no chão e ele não se deteriorava. Se fosse madeira, com o tempo ele ia se desgastar. E aqui a Bíblia fala que o escudo, ele protege o quê? Das cerdas inflamadas do inimigo. Esse mesmo escudo, se ele fosse molhado antes da batalha, ele podia apagar as cerdas inflamadas. Porque se não tivesse molhado, o fogo pegaria na madeira do escudo. São detalhes que a gente precisa prestar atenção, irmãos, porque se a gente não manuseia bem a fé, se a gente não sabe os detalhes de fé, se a gente não age com fé, se a fé não vai na nossa frente nos protegendo, todos os outros EPIs que são capacete, couraça, cinto, a bota, estão vulneráveis. Vulneráveis. O que vai na frente? A fé. É a fé. Além de que o escudo também protege a nossa parte física, porque se a couraça falhar, tem o escudo que vai atingir os meus órgãos vitais. Com isso, irmãos, é de interesse do comandante. A gente vai responder então essa terceira pergunta: por que Deus quer que a gente seja disciplinado? Porque é de interesse de Cristo que você entre dentro do ambiente queimado, do incêndio, e saiba o que fazer. Imagina o comandante, irmãos, te ensinando a pegar um esguicho, aonde jogar água no meio do incêndio. Imagina o comandante romano pegando o soldado romano e ensinando a manusear a espada no meio da batalha. É feio, não é? É feio. Por que Deus quer que nós sejamos disciplinados? Porque Ele quer que você, no meio da batalha, dependa não de que Ele vai te ensinar na hora, mas dependa do que você já aprendeu com Ele. Eu sei que a mensagem está demorada e a gente já acabou. Mas eu vou encher um pouco o saco de vocês. Seja disciplinado com essas duas disciplinas espirituais. Cresça, preocupe-se em crescer em espiritualidade. Porque senão você vai continuar vindo para a igreja se arrastando, vai continuar louvando a Deus se arrastando. Você vai continuar não sabendo o que falar para aquela pessoa que está precisando de uma palavra no seu serviço. Você vai continuar não sabendo o que fazer no momento que você for tentado. Você vai continuar achando que você é suficiente, que Deus não serve para nada. Para acabar, Augusto Nicodemos ele diz o seguinte: nunca somos tão santos como poderíamos ser. A maturidade cristã, a formação do caráter, a perseverança e o amor a Deus
ela se desenvolve ao longo da vida. E olha o que ele fala aqui: o tempo e as tribulações, junto com as disciplinas espirituais, é que vai fazer o crente crescer. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. Se você passa por uma tribulação hoje, você vai crescer na fé? Só tribulação, sozinho. Você não vai crescer na fé. Você vai se tornar uma pessoa mais amargurada. Olha o que está acontecendo na minha vida. Agora, se você juntar os problemas da sua vida junto com a disciplina espiritual que você tem, você vai tornar-se uma pessoa mais madura na fé. E mais uma vez eu quero conversar com os irmãos, e aí eu já acabei. No mês, irmãos, nós temos 720 horas. Se você preocupar-se em meia hora do seu dia, 15 minutinhos de oração, 15 minutinhos de leitura da palavra, 15 minutinhos de cada um. Pega lá, pega hoje, chega na sua casa, 10 minutinhos você faz isso. 10 minutos, 5 até. Você vai pegar essa agenda que você tem no seu celular, um WhatsApp, um bloco de notas lá, sei lá, contato fantasma, não sei como você dá o contato que você escreve lá. Pega lá a agenda do seu celular e planeja a sua semana de vida espiritual. Na segunda, 6 horas da tarde, é o tempo que eu tenho para orar. Eu vou pegar 15 minutinhos para orar. Vou falar com Deus no meu dia, 15 minutos. 15 minutos, não precisa mais disso. 15 minutinhos na segunda. Quando eu terminar de orar, eu vou ler um capítulo da Bíblia. Mais 15 minutos. 2 capítulos. Dá para ler 2 capítulos em 15 minutos. Ou eu vou meditar em um trecho de um capítulo. Não preciso ler. Mas eu vou meditar. O que Deus quer falar comigo hoje? Você gastou meia hora do seu dia, de 24 horas. Olha só. Você tem mais 23 horas e meia para assistir série. Olha só. Para dormir. Mas pega essa meia hora, coloca na sua agenda, para o celular despertar. E você não vai marcar compromisso nenhum esse horário. Porque você já tem compromisso marcado. Na terça-feira eu não consigo orar 6 horas da tarde. Eu vou conseguir orar na hora que eu acordo. Então anota na sua agenda lá, irmãos. Meia horinha também. 15 minutinhos orando. 15 minutinhos lendo a palavra. Na quarta-feira, consigo orar de manhã também. Na hora do almoço. Anota na agenda, para você não se esquecer. Porque a carne é fraca. A carne é fraca, ela não está pronta para vigiar. Na quinta-feira também, na sexta-feira também, no sábado também. Vem para o estudo. Vem para o culto de domingo. Não consigo orar no sábado, irmãos, mas vem para o estudo. Não consigo vir no estudo, mas ora no sábado. Você vai deixar um dia sem falar com o seu Senhor. Ele desceu na viração do dia para falar com você. Você vai deixar ele esperando lá, escondido, com outras tarefas a fazer. E você não tem 15 minutinhos do seu dia para falar com Deus. Das 720 horas do mês, você não tem 14 horas do mês para dedicar ao seu Senhor. Horas por mês, irmão. Você não precisa orar 14 horas no dia. Não é isso que eu estou falando. Pega um dia de 24 horas e vai orar e ler a Bíblia. Eu vou 14 horas. Li e orei o que eu tinha orado no mês. Olha só. Não, irmãos, não é isso. Porque Deus ele vai continuar descendo na viração do dia. Todos os dias. Todos os dias. E aquele pôr do sol que você pode aproveitar com ele, falando do seu dia, falando daquela pessoa que pisou no seu calo, falando das suas angústias, falando dos seus anseios, dos seus medos, falando dos seus planos. Você tem muito que falar com Deus. Não consigo, irmão, eu não consigo. Não consigo orar 15 minutos. Você pega um episódio de uma série, passa 45 minutos, 1 hora, e você nem viu. Você vai até 2 horas da manhã assistindo. Você não consegue entregar 15 minutos para o Senhor no seu dia.
Anota no seu celular. Chega em casa hoje, anota. Eu fiz a agenda da minha semana já. Anota no celular, porque quando o celular despertar, você vai dar break em tudo que você está fazendo. Vai pausar tudo. Está conversando com a amiga, pausa ela lá. Ela vai ficar parada esperando. Pausa ela. E você fala, eu tenho compromisso com Cristo agora. Eu vou dobrar no meu quarto os joelhos e vou orar. Eu vou abrir a escritura que está cheia de pó na minha estante. Eu vou ler. Porque no fim do mês eu quero ter um pouco mais de experiência com o meu mestre. Eu quero ter um pouco mais de intimidade com Jesus. Nós queremos os resultados dos heróis da fé, mas não queremos o compromisso que eles tiveram. Seja mais disciplinado com a sua fé, com o seu Cristo, com o seu Senhor. Porque o mínimo que nós devemos a Ele é isso. Ele morreu, Ele entregou a vida, Ele esvaziou a si mesmo por nós. Não para a gente ficar perdido em várias coisas no mundo, mas para a gente saber o que fazer da nossa vida. Amém?